Estamos em Apocalipse, capítulo 9, versículo 4. Na aula passada, nós estudamos a primeira parte do versículo 4, falamos sobre o controle que Deus tem sobre a atividade demoníaca e agora vamos falar sobre mais alguns aspectos da atividade dos demônios entre os homens. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se e deixe o seu gostei. Então, na aula passada, nós tratamos da primeira parte do versículo 4 do capítulo 9, que diz assim: E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Nós vimos que aqui no começo do versículo 4, esse passivo divino, foi-lhes dito, indica que foi Deus que deu essa ordem aos demônios. Ele falou para os demônios não causarem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E aí vem uma pergunta natural aqui, que é a seguinte: os demônios podem usar a natureza contra o ser humano? Porque este versículo, o início dele, traz essa ideia, nem que seja de forma implícita, pois se o objetivo dos demônios é atormentar os não crentes, o que significa dizer que eles não podem causar dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, senão o pressuposto de que eles podem agir contra a humanidade através da natureza. Recapitulando o nosso estudo, nós vimos que as 4 primeiras trombetas tinham como alvo a terra, a natureza, o mar e os rios, mas não diretamente os seres humanos, embora, é claro, estes sejam afetados. Mas agora, quando trata dos demônios em si, é diferente. O homem passa a ser o alvo direto. E especificamente que homem? O homem não crente. Aquele que, conforme o versículo, não tem o selo de Deus sobre a fronte. Essa advertência no início do versículo de que eles não poderiam usar a natureza contra o homem revela algo extraordinário. O quê? Que os poderes espirituais do mal, eles têm autoridade dada por Deus até mesmo sobre a natureza. Veja que coisa. Professor, de onde você está tirando isso? Estou tirando isso da própria Bíblia. Veja, por exemplo, o caso de Jó nos capítulos 1 e 2 do seu livro. Ali nós vemos claramente que os demônios podem agir sobre a natureza, desde que, e isto é importante, desde que estejam cumprindo um propósito divino. Observe o que Satanás fez contra Jó. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 21. Eu vou destacar alguns versículos aqui. Por exemplo, o versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Então aqui, diante desse versículo, o que nós podemos esperar? Que Satanás vai fazer várias coisas, só não vai tocar em Jó, não é isso? E o que é que Satanás faz? Olha só. Versículo 15. De repente, deram sobre eles os sabeus. Quem foram os sabeus? Um povo semita da antiguidade. Habitava o sudoeste da Península Arábica. Mas o que importa aqui é o seguinte: esses sabeus, eles levaram e mataram os servos de Jó a fio de espada. E só um dos servos de Jó escapou. Ora, se Satanás estava por trás disso, veja que Satanás usou pessoas para atacar os servos de Jó. Isso não deve nos espantar, porque nós sabemos que o demônio, ele é capaz de entrar nos seres humanos, possuir corpos humanos. Então não há qualquer dificuldade em um demônio entrar numa pessoa e usar essa pessoa para matar outra. Além disso, se o demônio é capaz de entrar numa pessoa, que dizer então influenciá-la mentalmente para fazer o mal? É claro que ele pode fazer isso. Se ele pode entrar,
e tomar completamente uma pessoa, menos que isso para ele é mais fácil ainda. Então, essa história que parece até fictícia, que o demônio sussurra no ouvido, que o demônio fala na mente das pessoas, que o demônio é capaz de influenciar diretamente alguém, isso não é mentira, não. Se ele é capaz de entrar na pessoa, qualquer coisa menor que isso, ele é capaz de fazer também. Então aqui nós vimos que ele usou pessoas para atacar os servos de Jó, e a seguir, no versículo 16, temos a seguinte informação: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ora, quem fez fogo cair do céu? Quem? Obviamente, à luz do contexto, só pode ter sido Satanás. Não foi ele que saiu para agir contra Jó, para tocar em tudo que era de Jó, menos no próprio Jó? Não foi? Então, é óbvio que o causador direto desse fogo caindo do céu é o próprio Satanás. Continuando aqui, versículo 17, Satanás de novo usa pessoas contra os servos de Jó. Olha só, falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, de novo, o demônio aqui agora usando pessoas. Então, ele usou os sabeus, usou os caldeus, fez fogo cair do céu. Tudo isso Satanás, hein? Versículo 19. Eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, os filhos de Jó e as filhas dele estavam reunidos, todos numa casa. De repente, um grande vento do lado do deserto deu contra a casa, derrubou essa casa sobre os filhos de Jó e eles morreram. Quem foi que levantou esse grande vento do lado do deserto? A resposta é clara: Satanás. Uma curiosidade aqui para você. Sabe aquela passagem bíblica em que Jesus repreende o vento e o mar? Essa passagem está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 37 a 41. Olha o que diz nessa passagem. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que interessante, diz o texto que levantou-se grande temporal de vento, não é isso? E esse temporal agitou o mar e o mar deu contra o barco. Quando Jesus foi agir, o que o texto diz? Que ele, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Você não achou estranho o uso dessa palavra repreendeu, como se fosse chamando a atenção do vento e do mar? Olha o que diz Dewey Mulholland, um comentarista do Evangelho de Marcos. Esse Dewey, ele fez aquele comentário da série Cultura Bíblica, uma série famosa. Ele comentou especificamente o Evangelho de Marcos. E aí ele diz o seguinte sobre esse trecho: aqui o vocabulário lembra as palavras que Jesus usara anteriormente quando se dirigiu ao espírito maligno, lá em Marcos capítulo 1, 23 a 27. Aí o Dewey coloca aqui o texto: e ele, despertando,
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Então, no capítulo 1, ele falou para o endemoniado: cala-te. Aqui no capítulo 4, ele diz para o vento e o mar: acalma-te, emudece, que seria o mesmo que cala-te. No final, temos a declaração dos discípulos. Diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Lá no episódio do demônio, acontece o seguinte: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? E, com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Então, o mesmo Jesus que tem autoridade sobre os demônios, demonstra essa autoridade de novo aqui no episódio do mar e do vento forte. Olha agora o comentário do Dui. Jesus fala ao vento e às águas as mesmas palavras que utiliza quando se dirige ao espírito imundo, porque reconhece que Satanás está por trás dos dois, tentando anular o surgimento do reino de Deus. Tendo falhado em sua oposição na sinagoga, em Cafarnaum, Satanás procura destruir a Jesus na tempestade, antes que ele inicie seu ministério em território gentílico. Jesus, no entanto, demonstra sua autoridade superior sobre o adversário, tanto no domínio espiritual como no domínio natural. Então, de acordo com a tese do Dewey Mulholland, tanto em um caso quanto no outro, quem está por trás é Satanás. É Satanás quem estava por trás do endemoniado na sinagoga, e é também Satanás que estava por trás do episódio no mar, na tempestade, com o mar enfurecido. Interessante, não? Então a conclusão aqui é que os demônios podem sim agir sobre a natureza, desde que estejam cumprindo um propósito divino. No caso de Jó, nós sabemos que Satanás estava testando a fidelidade daquele servo de Deus. O versículo daqui de Apocalipse continua: tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Olha só, os demônios, eles só poderiam causar dano a quem? Aos não crentes. Aqueles não crentes que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Mas o que seria isso? Ter o selo de Deus sobre a fronte. O que é esse selo de Deus sobre a fronte, o qual protege os crentes dos demônios? Aqui no canal EBC, nós vamos adotar a posição de que esse selo de Deus sobre a fronte é uma proteção espiritual. O selo seria um sinal espiritual que identifica os servos de Deus, protegendo-os de quê? De julgamentos e calamidades que caem sobre os ímpios, sobre os não crentes. Eu vou tomar aqui um exemplo, o exemplo do que aconteceu no Egito. Você lembra que o sangue nos umbrais das portas protegeu os israelitas lá na Páscoa do Egito? O selo é a mesma coisa, é uma garantia de segurança espiritual para os crentes. Esse selo é um sinal que indica uma separação entre os fiéis e os infiéis, entre os cristãos e os não cristãos. Eu digo que é uma proteção espiritual porque não é uma marca física, visível, não, é um símbolo espiritual. É dito que ele vem na fronte, porque a fronte, ela aponta para quê? Para a mente da pessoa. Imagina que a fronte seria a testa de alguém. Esse selo na testa, ele é uma referência simbólica à mente da pessoa. A mente, por sua vez, ela aponta para o quê? Para o intelecto de alguém. Então, o selo, ele representa uma marca invisível que denota que a mente da pessoa está comprometida com Deus. É isso. Seria uma referência à pessoa que tem a mente renovada pelo Espírito Santo de Deus. Lá em Romanos 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita
vontade de Deus. Então, o selo na fronte, essa marca na testa, que é uma marca espiritual, ela representa uma marca na consciência e na vida das pessoas que têm os mesmos valores de Deus. Ela aponta também para a renovação da mente do crente, aquela mudança profunda nos nossos pensamentos, nas nossas crenças. A fronte ou testa, que simboliza a mente, é onde ocorre o quê? A reflexão, a tomada de decisões, indicando que o selo é a adoção de uma mentalidade completamente alinhada com os valores divinos. Veja o que diz 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16 a 19. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois o que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Preste atenção. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus não precisa de um selo visível para saber quem é do seu povo e quem não é. Aqui em 2 Timóteo está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Outra razão para a marca ou o selo ser na fronte, na testa, é ensinar que a primeira coisa que Deus vê quando olha para os seus é que todos nós pertencemos a Ele. É como se Deus olhasse para nós e qual é a coisa mais visível no crente diante de Deus? É o seu rosto, é a sua fronte. E quando Deus olha para nós, então, a primeira coisa que vem à sua mente é que nós pertencemos a Ele. Nós somos parte do corpo de Cristo Jesus. Não que Deus não saiba disso. É óbvio que Ele sabe. Mas aqui quer mostrar que esse conhecimento, essa informação tem prioridade para Deus. Prioridade. É bom também dizer que, embora esse selo seja invisível, ele é perceptível. Sabe em quê? Nas nossas ações, nas nossas palavras, no estilo de vida daqueles que são selados. Imagine alguém, meu irmão, minha irmã, que ao passar por uma situação difícil, age com compaixão, altruísmo, mesmo que em meio a muita injustiça. Essa pessoa, embora não tenha uma marca física, não é isso? Ela demonstra nas escolhas dela, nas atitudes dela, que carrega o selo de Deus. Aqueles crentes que mantêm a sua fé, os seus valores firmes, intactos em meio ao caos deste mundo, à maldade dos não crentes, estes que são os que possuem o selo de Deus em suas mentes e corações, eles vão sempre agir e escolher aquilo que honra a Deus. Por quê? Porque são os selados. Os selados agem assim. Então, resumindo, o selo de Deus não é um sinal externo, mas é invisível. Ele aponta para uma transformação interna e compromisso espiritual que os diferencia daqueles que rejeitam a Deus. A vida, as ações, o testemunho pessoal de um selado são a verdadeira evidência desse selo. Compreende? Então, nós podemos tranquilamente entender como é que isso foi realidade durante toda a era da igreja. Durante toda a era da igreja, sempre houve aqueles que foram selados por Deus para serem protegidos das ações do inimigo. Ah, mas eu nunca li em livro de história que tal e tal crente de tal e tal época tinha um selo na fronte. Eu nunca vi isso. Você nunca viu e nunca vai ver. Por quê? É como eu disse aqui nessa aula. O selo é invisível. Ele só é perceptível pelo testemunho de vida daqueles que recebem esse selo. Para o Senhor, então, é muito fácil distinguir
essas pessoas, pois Deus sabe tudo, conhece tudo, principalmente aqueles que lhe pertencem.